vou convidar a todos a nos colocarmos de pé para fazer uma oração, rezando o Pai Nosso, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine nessa jornada de trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espírito Santo, amém. Bom dia. Estamos então iniciando nossa terceira palestra do curso Deus na História, o Catolicismo, hoje com o tema A Conversão. A próxima palestra, transparência. Nosso sumário, o caminho que nós vamos percorrer para atingir os nossos objetivos é esse. Nós vamos começar pela conversão cristã, assimilar a acepção católica da conversão, fontes, caminhos e personagens da conversão. Então, observem que nós temos trabalhado as nossas palestras, primeiro por um embasamento doutrinário teológico católico, que nos deixa vontade, nos deixa seguros, para nós explorarmos as conexões entre outras áreas de conhecimento, mas sempre embasando o nosso trabalho na Sagrada Escritura e no nosso catecismo. Terceiro tópico, nós vamos verificar a mensagem da conversão em um outro grande poema da literatura, da história da literatura, os Lusíadas de Camões. Vamos ver um soberano, a história de um soberano a serviço da conversão, Dom Sebastião de Portugal. E vamos, quase concluindo a palestra, verificar como conversão e sociedade estão intimamente ligados. Estando, então, ao final, em boas condições para concluir a nossa etapa de hoje, com ênfase na conversão como uma expressão de vida. Próxima palestra, transparência. Da leitura da Sagrada Escritura e das reflexões sobre o nosso catecismo, nós podemos extrair essa conclusão parcial. A conversão cristã é uma prática existencial. Por favor, tomem aqui a prática existencial em lato sensu, num sentido amplo, não no sentido psicanalítico, psicológico ou clínico. Uma prática de vida. A conversão, vista como entendida aqui como uma prática de vida do cristão em relação a si, a Deus e aos outros, realizando-se na vida essa conversão, realizando na vida cotidiana, na leitura e na penitência e Eucaristia. Nós temos aí conclusões pessoais colhidas dessas leituras, mas também asserções muito claras no nosso catecismo. Vamos prosseguir. No próximo slide, como a conversão cristã acontece? Por gestos de reconciliação, pelo cuidado com os pobres, pelo exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos
e pela firmeza na perseguição por causa da justiça. É o que ensina o Catecismo da Igreja Católica. Aqui nós estamos nos referindo à edição da CNBB de 2016, número 1435 do Catecismo. Nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre o Catecismo ao longo da palestra. Além desses preceitos religiosos, próximo, por favor. Além desses preceitos estritamente religiosos, a conversão cristã demanda uma interioridade. Essa interioridade da conversão acontece pela leitura da Sagrada Escritura, pela oração da liturgia das horas e do Pai Nosso, e por todo ato de culto sincero ou de piedade que reavive em nós o espírito de conversão e de penitência e contribuam, não, eu estou aqui flexionando de outra forma, contribuam para o perdão dos pecados. Essa ideia é preciosa, viu? A remissão dos pecados. Nós vamos voltar a ela várias vezes ao longo da palestra hoje. Então, a interioridade da conversão se dá dessa maneira também, segundo o nosso catecismo. Próximo slide, por favor. Para a compreensão, expandindo um pouco mais a nossa abordagem, além das prescrições religiosas, além dessas reflexões sobre como acontece, sobre a interioridade, expandindo um pouco mais o nosso foco, para a conversão ser compreendida, é necessário nós termos em mente a dimensão filosófica e teológica desse mistério. Na acepção católica, dando um pequeno salto dentro dessa projeção, converter é caminhar. Converter é um caminhar, não só individual, como na história. A evolução, como da mesma forma que a revelação e a criação, a conversão se manifesta de diversas formas nas ações dos homens, como nós vimos aqui individualmente. Gestos de perdão, de reconciliação, a correção fraterna, individualmente e no conjunto da sociedade, que é o grande foco da nossa palestra de hoje. Como a conversão acontece e é fundamental para a vida social. Ela se manifesta de diversas formas, porém a dimensão social tem uma peculiar importância. Por isso que nós estamos chamando a atenção para a dimensão histórica e teológica. A acepção católica, como eu disse, significa caminhar e converter, não somente na experiência pessoal, como na história. É um compromisso do fiel consigo próprio, com os outros e com a humanidade da qual faz parte. E esse compromisso é que dá sentido à sua vida. Tal como a criação e a revelação, a conversão era intuída antes de Cristo, por pessoas, como nós vimos naquela cosmogonia cosmológica, digamos assim, de Dante, estão todas no paraíso. Né? Os patriarcas, os anciãos, as pessoas que pensaram no bem comum. Então, quando nós falamos a conversão e os mistérios da fé eram intuídos antes de Cristo, faltava essas pessoas bem intencionadas, geniais, a noção de Deus vivo, Cristo, que aconteceu depois dela. Mas o cristianismo e o catolicismo reconhecem a santidade, a beatitude dessas pessoas. Quando nós estamos nos referindo a isso, a aceitação do mistério da fé é o grande milagre, é o grande fiat, faça-se luz, né, da humanidade. É o grande acontecimento da história, como nós colocamos. Era a conversão intuída antes de Cristo por crenças e práticas. Aqui faltava o ideal comunitário do cristianismo. Vale a pena nós fazermos, de novo,
um comentário sobre o efeito inédito na história, que é a chegada de Cristo à história. Pela primeira vez na história surgiu uma religião que foi criada de baixo para cima, permeou todas as profissões, todas as categorias sociais, todas as classes. Então foi um arrebatamento irresistível na história. Se proliferou no Império Romano, superou o Império Romano, sobreviveu ao Império Romano. É interessante nós termos essa ideia em mente, porque ao longo da história, em vários momentos, nós vamos ver isso hoje, a expansão da cultura, fazendo de novo um parêntese, o cristianismo não é privilégio, não é apanágio da civilização ocidental. O cristianismo, o catolicismo ajudou a constituição de várias civilizações no mundo. Nós, católicos, como vimos na palestra passada, podemos pensar sempre em civilização no singular. Né? Aquele estágio de desenvolvimento pessoal, humano, onde as pessoas podem desenvolver suas características, suas aptidões, suas atribuições com liberdade, com consciência. Esse é o compromisso, e está, de uma certa forma, vertido de uma maneira muito mais importante no nosso Evangelho, levar a palavra a todo mundo. Então, quando nós falamos desse sentido de civilização, é com essa intenção que deixa os católicos muito à vontade, de estarem proliferando o bem, né, à humanidade, cumprindo a missão da igreja que nós vamos verificar aqui daqui a pouco. A conversão, então, importa na aceitação do mistério da fé, como essência da religião cristã, do catolicismo. Foi com a Igreja Católica que a conversão se tornou missão pela qual fermentou a sociedade. A ideia que está contida no nosso catecismo também. Compreender a conversão à luz do catolicismo exige um entendimento geral do seu papel na história da humanidade, das sociedades humanas, de como essa conversão influi na cultura e vida social de diversos povos em sucessivas idades históricas. Isso é importante também nós termos a noção de como mudou o caráter das tribos germânicas quando foram catequizadas. Como mudou o caráter dos povos originários quando tomaram conhecimento da fé de Cristo. Como mudou a vida das sociedades nas Índias, em Malaca, no Japão, quando chegou São Francisco Xavier. Então, esse arrebatamento, esse apelo que atrai, que converte, né, que dá esse caráter de missão à Igreja Católica. Missão pela qual, a expressão no catecismo, ela fermenta a sociedade. Faz essa sociedade mais solidária, mais fraterna, mais estável, né? Mais preocupada com o bem comum, menos violenta. Então, isso é histórico. Isso é histórico. Os povos que são convertidos, os povos ao longo da história, as sociedades, as culturas, não vamos falar nem de sociedade, podemos falar de culturas, né? Quando tomam contato, quando se deslumbram com a revelação de Cristo, que foi o que aconteceu muito no Brasil nos primeiros decênios do século XVI, os nativos, as populações originárias, se deslumbraram e aderiram àquilo, e cada uma na sua cultura foi verificando como aquilo acontecia na sua realidade. Os jesuítas foram muito bem-sucedidos nisso. Cantos com os curumins, com os ensinamentos da catequese, com a construção de uma gramática tupi. Então, aportes importantíssimos para a formação, inclusive, da nossa nação. Isso aconteceu em diversas partes do mundo. Então, por exemplo, nós temos 500 mil católicos no Japão hoje. Tá? Na hora que a bomba atômica caiu em Nagasaki, o epicentro foi em cima de uma igreja, na hora que estava sendo rezada a missa. E a igreja ficou de pé, não é mito, não, está lá fora. Então, há populações católicas
em diversas partes do mundo, que voluntariamente, espontaneamente, o catolicismo não se impôs pela espada. A conquista cristã em determinadas partes do mundo aconteceu por razões geopolíticas pela espada, ofensivas e defensivas. Mas a adesão de culturas e sociedades à fé católica é um evento como é a nossa fé, só podia ser espontâneo. Prosseguindo, no próximo slide. Podemos passar ao segundo tópico da nossa palestra, que é importante. Fontes, caminhos e personagens da conversão. A conversão, vamos aqui, de novo, nos referir ao catecismo, está essencialmente ligada à penitência, sendo a Eucaristia a fonte e o alimento tanto da conversão quanto da penitência. Tópico, fontes. Então, a Eucaristia é a fonte da conversão e da penitência, e o alimento de ambas, pois na Eucaristia se torna presente o sacrifício de Cristo que nos reconciliou com Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 1436. Tá? Essa noção é importante nós retermos. Uma fonte da conversão está na Eucaristia. Tá? Naquela lembrança histórica que nós nos referimos da criação na primeira palestra, aquele ato de memória que é a Eucaristia. A resposta à questão do mal moral, isso aqui está citado no nosso catecismo, referindo-se a Santo Agostinho. Santo Agostinho, no final do século IV, início do século V, ele culmina a sua obra intelectual. Ele, como nós chamamos a atenção, ele não encerra a patrística, mas ele é o ponto alto da patrística. Quem Santo Agostinho combateu? Quem que me ajuda a lembrar? Qual foi a heresia, a grande heresia que Santo Agostinho combateu? Porque, como eu coloquei na palestra da criação, as heresias são sedutoras. As heresias estão por aí. Né? E elas entram no nosso ouvido como coisas muito plausíveis. A heresia que Santo Agostinho combateu foi a do maniqueísmo. Veja como é que é sedutora, veja como é que é fácil. O mundo se divide entre o bem e o mal, entre luz e trevas. Esse é o combate constante. Não é fácil? Não é tentador nós aceitarmos isso? Não. Porque o mal é uma ausência, o mal é um vazio. Porque se nós aceitássemos que o mundo é também trevas e mal, nós estaríamos contrariando a criação. Porque tudo que existe, todas as coisas são boas. Porque Deus só criou coisas boas. As coisas deixam de ser boas pela corrupção, pela desordem. Um tema que nós vamos chegar na quarta palestra, na salvação. O mal é um estado de coisas desordenado. Exploramos, inclusive, na Revelação, como Hannah Arendt que nem católica era, vai desenvolver isso sobre a banalidade do mal. O mal é praticado por um medíocre, por alguém que pode ser praticado, o mal pode ser feito de uma maneira terrível, por quem não acredita em nada, ou acredita nas coisas erradas. Então, Santo Agostinho, nesse combate com os maniqueus, foi uma seita muito forte, ele se preocupou muito com a questão do mal, o mal moral. E ele confessa em Confissões que foi uma busca muito sofrida. Quem se debruça na leitura, o passe espiritual para encontrar uma saída, uma solução à questão do mal, foi muito difícil. E ele, então, vai lembrar, vai colocar, vai concluir que não há saída para a superação da questão do mal fora da conversão. Em resposta à questão do mal moral, a busca sofrida, estou colocando entre aspas a expressão de Santo Agostinho,
não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Isso é fácil de nós compreendermos. Se eu estou enfrentando o mal, ou eu me converto a Deus, ou eu não vou conseguir superar a questão do mal. Tá? Isso tem um significado importante na questão da conversão e nos mistérios da fé como um todo. Se Santo Agostinho, no século IV para V, estava preocupado com isso, a questão do mal já tinha atraído a atenção das melhores inteligências da época. E nesse tópico, fontes, caminhos e personagens da conversão, nós temos que citar um personagem histórico ao qual nos referimos nas outras palestras. Vamos voltar aqui agora com um pouquinho mais de tempo, que é Platão. Ele dá o significado de filosofia a uma filosofia moderna, hoje, a partir dos filósofos do século XVI, XVII, do iluminismo no século XVIII, mas quem originalmente dá o sentido de filosofia é Platão. É discípulo de Sócrates, e como que Platão acontece na história? Como discípulo, como testemunha da morte de Sócrates, por transmitir a mensagem julgada errada aos jovens em Atenas, depois da Guerra do Peloponeso, Sócrates é condenado à morte, Platão assiste isso, e vai ser uma testemunha da degradação da grande cidade-estado de Atenas, que era o modelo da democracia. Isso é um drama histórico. É um primeiro grande drama da história sobre a decadência de uma sociedade. Atenas se deteriora, Atenas tem vários exemplos da perda do sentido de justiça por Atenas, antes dela perder a guerra. Já devem ter ouvido falar no diálogo dos Mélios. Eu sou poderoso, você faz o que eu quero. Está valendo no mundo aí. Só que isso tem um custo. Então, Atenas comete uma série de injustiças internas e externas, perde a guerra do Peloponeso e vai ter a sua democracia devastada pela corrupção, que deixa a sociedade em estado de permanente guerra civil, pela injustiça, pela desigualdade, pela falta de solidariedade. Esse desastre, Platão assiste isso tudo, como ele testemunha o mal social. Só que vocês se lembram que na última palestra nós falamos como os gregos criaram uma concepção, aquela renascimento do século VI a.C., moral, aquela história de monarquia não valia por si só, a cidade crescendo, precisa ter um sentido de igualdade, de bem comum. Daquele movimento lá do século VI surgiu a democracia, mas surge a noção de Deus, mas aí é que a grande limitação, está a grande limitação do pensamento filosófico e da cosmogonia grega. Toda a concepção divina que eles tinham era orientada, ao final, para a existência cívica, para a cidade, para a vida política. Eu sou bom, então vou fazer o bem aqui na minha sociedade só. A dimensão política grega era quase que uma coisa exclusivista, fechada nela mesma. Quando acontece esse desastre, Platão se dedica a vida inteira a estudar como isso aconteceu. E por que isso aconteceu? E é muito interessante, porque ele vai chegar à conclusão que a solução está em Deus. E é aí que ele se aproxima do cristianismo. Foi um assunto que eu tive que explorar num artigo que eu publiquei na revista da UNB, Revista Brasileira de Filosofia da Religião, A Polis em Crise, explorando a exegese platônica por filósofos cristãos, mostrando o que faltou ao platonismo e ao neoplatonismo para realmente servir a sociedade, como nós vamos ver na palestra. Platão, então, dá início a esse trabalho, ele realiza 3 grandes obras, Gorgias, várias, Tem a Juventude, a Idade Média e a Velhice de Platão, mas as obras que foram analisadas por filósofos cristãos com mais cuidado são Gorgias, a República e as Leis. São bem diferentes nas etapas do amadurecimento de Platão.
Em República, na meia-idade, Platão ainda está naquela, desculpem a expressão, naquela vibe que essa ordem tem que ser imposta. Os guardiões, o pessoal que pensa tudo, que sabe tudo, que vai dizer, você tem que fazer isso porque eu sei. Mais ou menos isso. E nessa etapa, ele cria um mito genial. Genial. O mito da caverna. O mito da caverna. Que é importantíssimo para nós cristãos termos a ideia de quando, onde e como o cristianismo resolveu questões que a filosofia grega não resolveu e não tinha como resolver. O mito da caverna, basicamente, é o seguinte: uma multidão de pessoas estão acorrentadas no fundo de uma caverna, na escuridão. Entendam essa escuridão aí de diversas maneiras. A ignorância, o pecado, é o mal, é a desunião, é a discórdia, estão lá. Atrás dela tem um muro. É um muro. Atrás desse muro, as pessoas que estão sentadas olhando para a parede, passam outras pessoas carregando objetos na cabeça. Animais, jarros, plantas. E a luz que entra pela entrada da caverna projeta a sombra desses objetos que vão desfilando na parede, lá. E aquela multidão, na escuridão, presa, agrilhoada, só vê sombras. Essa é a situação da maioria das pessoas. Nesse estágio que Platão coloca na história do que ele está testemunhando socialmente. Esse é um mito da caverna. Até o momento que um daqueles acorrentados é libertado e conduzido à entrada da caverna. E ao ser conduzido, ele se depara com a luz do sol entrando. A experiência é dolorosa. A luz fere os olhos dele. De tal forma que ele não consegue nem enxergar direito a realidade das pessoas passando atrás do muro carregando os vasos. Mas ele continua elevado e sai da caverna, vê a luz do sol e se volta de novo para a caverna e vê o que é real e o que não é. E começa o caminho de volta. Atenção, todos nós, a essa expressão, a esse artifício que Platão vai usar várias vezes ao longo da sua obra. A descida e a subida. A descida e a elevação. Tem uma força muito grande. Esse personagem que viu a luz, que viu o que é real e começa a descer, aí vamos nos aproximar da diferença entre o platonismo, entre a beatitude platônica, vamos fechar foco nisso, e a cristã. À medida que ele volta, ele começa a ficar com medo. Porque ele, lá junto à multidão presa na escuridão, era um dos expoentes na adivinhação das sombras. Agora vai vir isso, agora vai vir um jarro, quer ver? Então foi jogado um jogo lá no fundo de adivinhações da irrealidade. O que ia aparecer primeiro? Não, isso, significa aquilo. Só que agora, quando ele se aproxima, daquele estado original no qual ele estava, ele vê que aquilo não tem sentido. E ele tem receio de falar aquilo para os antigos companheiros dele, sob pena de ser morto. Porque, inclusive, quando ele volta àquela situação, ele descobre que ele perdeu aquela capacidade de adivinhação, porque aquilo não interessa mais a ele é falso. O mito da caverna, ele tem, na interpretação platônica, tem um efeito que, em grego, Platão se referiu a isso como a periagose, a virada de alma. Então, para as pessoas chegarem a um nível, a uma elevação, olha a figura da elevação e da descida, estarem mais próximas do divino, terem discernimento sobre o que é verdade ou não é, ela precisa dar uma virada de alma. E essa virada de alma que aconteceu com essa figura que saiu do fundo da caverna, aconteceu dessa maneira. Só que aí nós estamos em condições de começar a nos aproximar do significado dessa virada de alma platônica e a virada de alma cristã. Próximo slide. A beatitude platônica e a cristã. O que é beatitude? O estado de graça.
Tá? Tanto Platão como o cristianismo vão assumir, vão afirmar que a beatitude, a proximidade de Deus, se dá na alma, pela alma. Ambas coincidem nisso. Quais são as diferenças entre a beatitude platônica, essa aproximação com Deus para eu fazer o bem, para eu agir bem, e a cristã? A beatitude platônica, como ele afirma categoricamente, vai se dar pela educação, pelo trabalho externo, que vai empurrar a alma na direção dessa beatitude. Isso de uma certa forma, está presente na nossa sociedade até hoje. A crença de que o homem altamente educado, trabalhado, informado, é capaz de, por si só, chegar a esse estado de luz da luz, de encontrar a verdade por si próprio, pelo mero conhecimento. Então, a primeira grande diferença é em relação às fontes. A fonte da conversão platônica é externa. A fonte da conversão cristã é interna na alma. Quem é o grande teólogo disso? São Tomás de Aquino, que vai completar a assimilação da filosofia cristã e do aristotelismo na Idade Média. Então, pela alma. A segunda grande diferença entre a beatitude platônica e cristã é a extensão dela. Está subentendido que na beatitude, que o atingimento da beatitude platônica requer um desejo. Eu desejo me converter. E eu sou empurrado, a minha alma é empurrada para essa conversão. Na cristã, não. Nós vamos ver nos personagens. A conversão é para todos. Se dá a partir de Deus, acontece na alma. E isso supera largamente o alcance, outra diferença, da beatitude platônica, que está bem de acordo com aquele estágio de amadurecimento de Platão à época. Quem experimentou a beatitude, até por medo, guardou para si mesmo. Não teve o compromisso de fermentar a sociedade e converter os outros. E usou aquilo para um fim político, que é exatamente o que Platão prega em A República. Quem atingiu esse estado de beatitude vai ser um eleito, vai ser um sábio, ele deterá o poder, ele vai dizer aos outros o que deve ser feito. Não é nada disso para o catolicismo e para o cristianismo. A fonte é Deus, acontece também pela alma, e não tem essa de querer ou não querer, como nós vamos ver alguns personagens emblemáticos do catolicismo a seguir. Essa é as grandes diferenças entre a beatitude platônica e cristã. De toda forma, nós somos até hoje devemos muito a Platão por essa concepção genial, porque existem dezenas de livros com a interpretação do mito da caverna, e a maioria deles muito bons. Seguindo então o nosso próximo slide, fontes, caminhos e personagens da conversão. Eu não acho que não existe imagem mais forte ou mais significativa da conversão. Eu acho que, inclusive, na linguagem popular no Brasil, nenhuma expressa melhor do que a conversão de Paulo, com a chamada expressão de caiu do cavalo. É isso mesmo, caiu do cavalo, caiu da verdade que ele achava, caiu do poder dele, caiu daquele dono da verdade, certeza da certeza. Uma bela tela aqui de Caravaggio, Conversão a Caminho de Damasco, pintada entre 1600 e 1601, está na Capela Santa Maria del Popolo, em Roma. Uma belíssima tela que mostra o momento da queda do cavalo de Paulo, que não queria ser convertido coisa nenhuma, era o dono da verdade. Estava satisfeito com a verdade dele, perseguindo Deus no mundo. Então,
no sentido de conversão, se afirma de maneira muito clara nesse primeiro personagem histórico da conversão católica. Paulo é a mais radical. A conversão de Paulo é a mais radical, tanto pela ruptura brusca e inesperada do ato, como pela grande mudança que ela importou em sua vida e em sua atuação. Paulo é o principal protagonista do primeiro grande ato histórico de conversão da Igreja Católica. Qual foi? O Concílio Ecumênico, o Concílio de Jerusalém. Com isso, não, ele enfrenta Pedro, enfrenta os partidários de Pedro, a rocha da igreja, mas mostra, para ser cristão, acreditar em Jesus Cristo e ser batizado, não necessariamente aderir aos hábitos do judaísmo. Então, essa intervenção de Paulo na história determinou a capacidade da igreja a se expandir a todo mundo, imediatamente. Então, Paulo é a primeira conversão, é a mais radical, não só pelo inusitado, ele cai do cavalo, ele perde a vista, ele é orientado ao que tem que fazer e se mergulha nessa missão. Deus não levando em conta os tempos de ignorância, convida a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. É uma colocação luminar de Paulo, que expressa bem o que é a conversão. Ele, quando esteve em Atenas, nas palestras anteriores, nós nos referimos ao famoso discurso no Areópago. Percorrendo a cidade, ele se dirigindo aos filósofos estoicos que estavam presentes no Areópago, e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com essa inscrição: a um Deus desconhecido. Está lá, no Atos dos Apóstolos, a expressão: o que adorais sem o conhecer, eu vou anuncio. É o cumprimento cabal da missão da conversão por Paulo. Em outra passagem definidora da conversão, Paulo narra como, estando em êxtase diante de Jesus, ele confessa ter estado presente no linchamento de Estevão. E aí é um outro componente importantíssimo da conversão, a remissão dos pecados. Tá? E nós vamos ver que os personagens seguintes vão se desdobrar sobre esse ponto. Porque Cristo diz a ele, responde a ele: vai, porque te enviarei para longe as nações. Não importa o que você fez, tá? Não importa o que você fez. Nós vamos depois, como São Francisco de Assis, também vai fundo nessa questão. De toda forma, vamos agora verificar um segundo personagem da conversão que vai somar muito ao que Paulo construiu na base da nossa fé. Próximo slide. Santo Agostinho. Santo Agostinho é a conversão mais estudada, tá? Mais analisada, a que produziu resultados teológicos mais profundos. Tá? Na verdade, são várias conversões de Santo Agostinho, são sucessivas. Aqui nós vamos usar esse quadro de Frangélico, do final da Idade Média, ele no jardim, quando ele ouve aquela voz divina: toma e lê. Né? Todos os atos, os atos de conversão desses personagens que nós estamos selecionando aqui, eles já foram bem caracterizados por atos maravilhosos, por acontecimentos maravilhosos. Né? A queda do cavalo, que ficou o resto da história. Né? Aqui, nesse primeiro momento, a voz misteriosa, a voz de Deus que diz a Agostinho: toma e lê, que ele se deslumbra naquela confusão mental em que ele estava ainda, a qual ele estava sujeito. Ele recebe ali a luz para prosseguir no seu papel. Santo Agostinho, como eu disse, é a conversão mais estudada e analisada, e
as colocações dele, as principais colocações de Santo Agostinho sobre a conversão, estão no seu livro mais lido. O seu livro mais lido é Confissões, que ele faz uma catarse dos seus pecados e, no meio para frente, o livro é sublime no atingimento que ele logra fazer de verdades e de colocações teológicas fundamentais para o catolicismo. Ele, em Santo Agostinho, aqui um trecho de Santo Agostinho, que assinala bem a diferença da conversão cristã, da virada de alma cristã, da periagoge platônica. Eu possuía pouca humildade, não compreendia que Jesus, meu Deus, fosse humilde, nem alcançava de que ensinamento fosse mestre a sua fraqueza. Aí eu vou soltar ele e ele então prossegue. Ele cura a soberba e alimenta o amor, para que, cheios de confiança em si mesmo, não se afastem mais para longe. Esse é um diferencial fundamental entre a conversão pelo saber, a conversão pelo esforço da pesquisa, do pretenso conhecimento, e uma conversão da alma. A conversão pela sabedoria pura e simples de conhecimento, ela pode reverter a qualquer momento. Por isso que nós vimos culturas, sociedades as mais desenvolvidas do mundo eliminarem as pessoas de forma industrial. Simples assim. Um país que chegou ao mais alto patamar de filosofia e de abstração, metafísica, foi capaz de colocar as pessoas para serem eliminadas industrialmente. É o risco a que a conversão sem alma e não provinda de Deus expõe todo aquele que julga que ela é definitiva. Essa, como a de Santo Agostinho, não se afastem mais para longe. Pelo contrário, humilham-se ao presenciar a seus pés a divindade tornada humilde, pela coparticipação da túnica da nossa carne, e cansados, prostam-se-lhe diante dele, que erguendo-os, os exaltará. Santo Agostinho, Confissões. É uma colocação fundamental dele para a compreensão da salvação, da conversão. Ok? Podemos passar ao terceiro personagem. São Francisco de Assis. É a conversão mais sentida na vida cotidiana. E até os dias atuais, aquela de maior significado social. Francisco Bernardone, ele teve na sua vida, no início de vida, aspectos semelhantes com Santo Agostinho. Diversões, farra, se meteu em guerra, gostava de torneios, gostava de uma guerra com a cidade vizinha, foi preso numa dessas guerras. Mas São Francisco de Assis, ele experimenta, antes da sua conversão, há antecedentes na conversão dele. Então, está a caminho da guerra, armado, cavaleiro, se achando o máximo. Ele vê um homem, perdeu tudo, andrágino, maltrapilho. Ele pega a sua rica capa e entrega a ele. São primeiros sinais da conversão de São Francisco de Assis. Aí na sua cidade natal tinha uma igreja destruída, o padre perdido, sem recurso nenhum, ele vende o cavalo, vende os bens que tinha direito na parte de comércio do seu pai e doa para consertar a igreja. E ele vai, então, se aproximando até a sua conversão em público, na qual ele abdica dos bens que ele tinha direito, como herdeiro do pai, e doa aquilo para a igreja publicamente, ao bispo de Assis. É um passo importante, mas o passo mais importante foi o chamado beijo do leproso, que aí São Francisco dá a marca da caridade na conversão. O abandono de qualquer ojeriza, e a assunção da caridade inteira às pessoas, aos seres humanos, em qualquer situação. Ele, nesse processo, ele recebe uma mensagem, que vai, Francisco, reforma minha casa, que como vês virou só ruína.
São Francisco toma isso ao pé da letra. Eu tenho que construir a igreja. Vira pedreiro. Vai lá ajudar o padre. Não satisfeito, vai ajudar a construção, até que ele percebe que a reconstrução da casa que está em ruína não é literalmente as igrejas dos templos. Quer dizer, essa mensagem que chega a ele é sobre aquele estágio de deterioração da moral, dos valores, inclusive em várias ordens monásticas, tá? Que tinham se tornado dependentes do simonismo, quer dizer, a utilização de dinheiro na igreja para obter vantagens, para obter poder. Tá? Então, nesse momento do século XIII, que há uma expansão do dinheiro, da sociedade, muita gente perdeu o rumo. E São Francisco aí vai entender que o papel dele, da ordem que ele vai criar, uma das ordens mendicantes, junto com os dominicanos, é reconstruir a igreja de Deus num sentido muito maior. Aqui nós temos uma grande tela também de Caravaggio, São Francisco em êxtase. Caravaggio, 1595, uma belíssima tela que nos remete ao grande evento da conversão de São Francisco, o êxtase de Porciúncula, a igreja de Porciúncula, em que ele se sente realmente tocado pela mensagem de Deus. Vai, diz o Salvador, e anuncia por toda parte que o reino de Deus está próximo. Ele, ao ouvir isso, em Porciúncula, ele grita: é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E ele aí adota o traje marrom, só com a corda e com a imagem de Cristo na roupa, que é a marca dos franciscanos até hoje. Um dos seus grandes intérpretes, né, Tomás de Celano, ele, ao estudar, Tomás de Celano é um estudioso do franciscanismo, ele, ao estudar a conversão de São Francisco, ele usa duas expressões bem características: a conversão à maneira de arrancada, uma espiritualidade de iniciativa. Nós vamos ver isso, para nós entendermos o nosso Papa Francisco, nós temos que entender o franciscanismo, que é isso. Esse arrebatamento. Eu vou, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, essa marca de São Francisco de Assis deu um alcance inédito à catequese católica, na Idade Média, naquele momento em que as coisas estavam sendo perdidas, em que a igreja começou a sentir uma necessidade de reforma urgente. E o franciscanismo é uma resposta. As ordens mendicantes são uma resposta, porque eles deixam de trabalhar nos mosteiros, eles deixam de pregar nas igrejas, eles vão à rua, botam um caixote, sobem no caixote, pregam nas cidades que estavam em formação e expansão. Isso tem um efeito revolucionário, inclusive, frente às heresias que estavam proliferando novamente, naquele tempo da Idade Média. E aí, nós temos comentado esses três aspectos da conversão, três personagens da conversão, nós estamos em condições de identificar, próximo favor, o que eles têm em comum. O que há de comum na conversão de Paulo, Agostinho e Francisco? A remissão do pecado. Conversão demanda a remissão do pecado. Obtenção do pecado pela aproximação, amizade e comunhão com Deus, que se manifesta na existência do homem através de ações e palavras em esforço autêntico, livre e contínuo da busca da verdade e da promoção do bem comum. É o que nós podemos identificar nos três. Não interessa se você viu, você fez o que fez assistindo o linchamento de Estevão. Não interessa a perseguição que você promoveu aos cristãos. Não interessa o seu gosto pela luxúria, pelas armas, que você demonstrava antes. Você está perdoado, porque São Francisco vai aprofundar esse conceito, a ruptura entre presente e o passado. Ele vai dizer, o que interessa é o presente e o futuro. O presente e o futuro são solidários. Passado, passou, acabou.
Isso, historicamente, nós usamos muito. Eu costumo me referir como historiador a esse aspecto. O passado não existe. O passado acabou. O passado é estudado para ser compreendido, ser reconstruído cuidadosamente, com responsabilidade, para deles tirarmos as lições que nos interessam na construção de um futuro melhor. Vamos dizer, profanamente, da história, nós podemos dizer isso. Mas é o que, teologicamente, São Francisco nos ensina. O passado acabou. Você foi perdoado. Vai e eu vou te enviar às nações. Vai e prega. Toma e lê. Esse é o sentido da conversão pela remissão dos pecados e pela ação arrebatadora de São Francisco, da espiritualidade de iniciativa, a conversão de arrancada. Vamos fazer. São 3 personagens que nós julgamos importantes aqui. Vamos então passar para o nosso próximo tópico. Vamos ver, num grande momento da literatura mundial, a mensagem da conversão dos Lusíadas, a obra, a língua, o autor e a fé. Nós estamos falando de Deus na história, e ao falar de Deus na história, nós estamos comentando aqui as grandes obras ao longo da história que falam dos milagres da fé. E aqui nós temos mais uma delas, a terceira do nosso curso. Comentamos a Ilíada, vimos a Divina Comédia, e agora os Lusíadas, um grande monumento da literatura mundial, e uma poesia no mesmo nível da Ilíada e de Dante. O autor Camões, Luís de Camões, o português Luís de Camões, viveu no século XVI, no momento em que Portugal não era aquele Portugal dos tempos heróicos. Já era um Portugal rico, já era um Portugal que tinha se expandido pelo mundo, já era um Portugal corrompido. Esse é o momento que Camões está vivendo. E na edição dos Lusíadas da Biblioteca do Exército, 1991, por aí, na introdução a essa edição, Pedro Calmon, que é um dos nossos maiores historiadores, o patrono do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele coloca a quádrupla condição de Camões quando redige os Lusíadas. Ele é narrador, porque ele esteve em naufrágios durante as navegações, o esforço de chegada à Índia, de manutenção das Índias. Ele é um trovador, porque ele é um poeta. A figura do trovador surge na Idade Média, como aquele que declama, que canta, que compõe versos e canções. Ele é um memorialista, porque ele vai lá em episódios da história de Portugal para procurar reavivar a virtude e a moral na sociedade na qual ele vivia, e ele é um cidadão, exortando o dever e a honestidade, como um sofrido nauta que increpa a decadência moral na pátria mergulhada na austera, apagada e vil tristeza. Então, também, o esforço de Camões é um esforço de conversão pela honestidade, pela honestidade e a virtude na sua pátria. Camões usa o mesmo artifício da Ilíada. Ele apela aos deuses para dar aquele aspecto maravilhoso, mas a sua obra é toda dedicada à conversão, particularmente ao povo, à conversão do povo ao qual ele pertence. Vamos ver alguns trechos, lembrando ainda a língua, né? A língua portuguesa, Camões não inventou a língua portuguesa, mas ele fundiu a língua portuguesa. A história da língua portuguesa é uma antes de Camões e outra depois. Então, há exemplo do que aconteceu com a Ilíada, no grego, e há exemplo do que aconteceu com o italiano, na Divina Comédia. Daí a importância da obra de Camões, inclusive para nós brasileiros. O autor, nós já falamos, aquelas 4 condições, e a fé. Não há dúvida que os Lusíadas é dedicado à conversão à fé católica. Primeiro canto primeiro. Canto primeiro, estrofe 65. Aqui, Vasco da Gama declara seguir a lei de Cristo. A lei tenho daquele a cujo império obedece o visível e o invisível. Aquele que criou todo o hemisfério, mundo,
tudo o que sente, todo insensível, que padeceu desonra e vitupério, Cristo, sofrendo morte injusta e insofrível, e que do céu à terra enfim desceu, por subir os mortais da terra ao céu. Então, canto, estrofe 65, aqui nós temos o quadro do Concílio dos Deuses, pintado por Columbano em 1904, exposto no Museu Militar de Lisboa. É o apelo que Camões faz ao uso de imagens da Ilíada para chamar a atenção do público e colocando a fé católica como marca de toda essa epopeia. A próxima, por favor. No canto segundo, estrofe 30, aí a deusa Vênus vem em auxílio aos portugueses, tomados por 1000 armadilhas e 1000 perigos, um auxílio que não é suficiente. E aí ele desenvolve, ainda Vasco da Gama, falando dos perigos que tinha superado a caminho das Índias. Ó caso grande, estranho e não cuidado. Ó milagre claríssimo e evidente. Ó descoberto engano inopinado. Ó pérfida inimiga e falsa gente. Quem poderá do mal aparelhado livrar-se sem perigo, sabiamente, se lá de cima a guarda soberana não acudir à fraca força humana? Então, versos geniais que deram uma outra dimensão à língua portuguesa e sempre marcados pela conversão e pela fé. Próximo, aqui 1903, Vênus em auxílio de português, na edição. Canto terceiro, estrofe 23. Aqui no canto terceiro, nós vamos ver a súplica de Inês de Castro. Nesse canto é exaltado o heroísmo dos que combatem pela fé cristã. Inês de Castro é um episódio emblemático da história portuguesa. É a história de uma princesa, namorada do príncipe real, herdeiro, que é assassinada a mando do rei, porque ela era castelhana, e o pai queria que o filho, o futuro rei, se mantivesse afastado. E é um assassinato bárbaro, e aí a vingança é mais bárbara ainda. Então é um episódio muito explorado, inclusive em Coimbra, na literatura e no inconsciente coletivo português. Camões pega esse capítulo, a súplica de Inês de Castro, aqui é Columbano, 1902, Museu Militar de Lisboa, momento que ela se ajoelha pedindo pela vida dela, aos assassinos dela, é uma tragédia muito forte. Ele usa esse episódio para mostrar, lá no início da formação do Reino de Portugal, a dedicação à fé cristã, a devoção dos que combatiam pela fé cristã. E com amor intrínseco acendidos da fé, amor acendido da fé, mais do que das honras populares, eram de várias terras conduzidos, vários lugares de Portugal, deixando a pátria amada e próprios lares, depois que em feitos altos e subidos se mostraram nas armas singulares. Quis o famoso Afonso Henrique, fundador do Reino de Portugal, que obras tais levassem prêmio digno, aqui demonstra que significa dons, levassem prêmio digno e dons iguais. Então, é aqui a profissão de fé dos que lutavam por Portugal. Próximo slide. Velho do Restelo. Velho do Restelo é uma figura mítica criada por Camões para transmitir recados à sociedade, fazer advertências. Então, o Velho do Restelo é o reinado de Dom João, o fundador da dinastia de Avis. Vai ser importante nós vermos agora, e é um aspecto meio miraculoso da história de Portugal. O reinado de João é apresentado como uma ordenação divina, já profetizada através da voz de uma menina. Fazendo um ligeiro parênteses na história, nesse momento, 1385, por aí, a Espanha, de novo, quase que abocanha Portugal. Questão de casamento, um arranjo de casamento, Portugal está praticamente entregue à Espanha. Surge um líder, o condestável no Álvares, um guerreiro, disse, não, o rei tem que ser João. E há uma grande divisão, uma grande dúvida na sociedade portuguesa, quem é que nós vamos apoiar? Esse cara não é um herdeiro legítimo, mas é o herdeiro que nós queremos. Mas é o rei que nós queremos. Mas é o rei que vai representar a nossa nacionalidade, um momento dificílimo da história de Portugal. E a sociedade paga o preço, se arma e vai ao campo de batalha. A terrível batalha de Aljubarrota.
E quem vence essa batalha é Dom João. Isso tudo que vai estar dito aqui é antes da batalha, em que se procura uma convergência em torno de um líder, que vai ser Dom João, fundador da dinastia de Avides. Tá? Seria isso ordenação dos céus divina, por sinais muito claros se mostrou. Quando em Évora, a voz de uma menina, na cidade de Évora, na igreja, antes do tempo, quer dizer, antes do tempo, né? Antes do tempo falando, o nomeou. E como pousa, enfim, que o céu destina, no berço, a criança, o corpo e a voz a levantou. Portugal, Portugal, alçando a mão, disse, por o rei novo, Dom João. É um episódio mítico que mostra a predestinação de Dom João para ser o rei de Portugal naquele momento decisivo. Em Lusíadas, Camões faz a exaltação de Portugal no modelo da poesia épica de Homero e vai produzir um efeito não só literário, né, como um marco da poesia mundial, uma obra decisiva para a língua portuguesa, mas o significado dos Lusíadas, para nós, inclusive, que somos descendentes dos portugueses, é importante. Explica muita coisa do Brasil. Próximo slide. Aqui ainda, no quanto quarto, antes de eu passar ao próximo tópico, nós temos como decorrência da vitória em Aljubarrota, e essa frase aqui, a frase colocada nesse poema, nessa estrofe, é importante do ponto de vista histórico. Não sofre o peito forte usado a guerra, não ter inimigo já quem faça dano. Vence todo mundo em terra, na Península Ibérica. E assim, não tendo a quem vencer na terra, vai cometer as ondas do oceano. Esse é o momento em que vão começar as grandes navegações. Não pelo mero desígnio exploratório, como missão de conversão. Nesse momento, ele, o rei, vai cometer as ondas do oceano. Este é o primeiro rei que se desterra da pátria por fazer que o africano conheça pelas armas, quando excede a lei de Cristo, a lei de Maomé. Precisamos sempre nos colocar no contexto histórico. O contexto histórico do século XV era esse, em que havia um embate geopolítico e político e religioso total entre o Islã e o mundo cristão. E é nesse momento que as sociedades se mobilizam para se defender ou ocupar espaços em proveito da fé cristã. Aqui nós temos um painel de azulejo de uma residência em Portimão, no Algarve, em Portugal. É notável o simbolismo desse painel. Nós temos aqui um religioso com uma cruz, aqui o infante Dom Henrique, o navegador, e aqui um homem que é Gil Eanes, à frente da barca de 30 toneladas, com a tripulação de 15 homens. É o momento em que Gil Eanes, 1434, vai partir do promontório de Sagres, está aqui Sagres, aqui atrás, para ultrapassar o famoso Cabo Beijador, que era o grande bicho-papão da navegação no início do século V. Então está aqui toda a população de Portugal de joelhos, orando pelo sucesso da missão, a tripulação de 15 homens aqui, e o infante Dom Henrique prestes a passar o crucifixo a Gil Eanes, simbolizando com isso a aprovação divina para aquela tarefa. Nós estamos explorando essas imagens históricas para caracterizar bem a dedicação do povo português à conversão dele próprio pela fé. E esse aqui são os primeiros passos à expansão da doutrina de Cristo ao mundo, no modelo daquela época. Pela expansão marítima, pela expansão, inclusive, militar, da conquista de outras terras. Próximo slide. Falando isso, estamos em condições de traçar os paralelos históricos entre os Lusíadas e outras situações literárias e históricas. Então, da mesma forma que os gregos fizeram uma exaltação à sua epopeia como povo na Ilíada,
na violência da Guerra de Troia, Camões usa aquele exemplo, aquelas imagens, para fazer o mesmo em relação ao povo português, naquele momento em que o povo português tinha alcançado os seus objetivos econômicos, políticos, mas já havia perdido muita coisa. O que é impressionante é que nós vemos aqui uma similitude entre o papel do povo escolhido por Abraão e o papel do povo que recebe a missão de levar ao mundo a lei de Cristo. É como um português daquele momento se via, daquele momento histórico. Eu vou levar a verdade de Cristo, eu vou levar a lei de Cristo a outras partes do mundo, inclusive ao Brasil. Camões não veio ao Brasil, mas ele prognosticou a vocação agrícola da nova terra dentro do Império, né? Aquela terra que nasceria naquela parte do Império descoberta pelas navegações. Desdobramento na fé católica da epopeia descrita por Camões. São Francisco Xavier. Desde católico, o apóstolo que mais almas converteu ao catolicismo. Entre 1542 e 1552, 1.200.000 batismos. Tá? No Japão, nas Índias, em Málaga. A marca do cristianismo nessas regiões do mundo se deve até hoje a ele. E diga-se de passagem, São Francisco Xavier, ao chegar nas Índias, ficou surpreso com a quantidade de pessoas querendo se batizar, com a quantidade de igreja, mas também ficou surpresa com a degradação moral dos portugueses. Então, antes dele se entregar a catequese, a conversão e o batismo, ele tratou de recuperar as comunidades portuguesas, trazendo de volta a observância dos preceitos do catolicismo. O que aconteceu também no Brasil, tá? Nos primeiros decênios do Brasil. A chegada dos bispos, da primeira igreja organizada que chegou ao Brasil, teve muito trabalho para trazer a uma ordem espiritual razoável os primeiros colonos. Vamos então agora passar a um outro personagem histórico. Tá? Aqui São Francisco Xavier, me desculpe, antes ainda São Francisco Xavier. Esse aqui é o Marco dos Descobrimentos em Lisboa, em Portugal, um belíssimo monumento, uma escultura com vários personagens que auxiliaram lá na ponta, o infante Dom Henrique, tá? O grande promotor das navegações, e nós vamos ter nesse conjunto, são dois conjuntos de esculturas, a presença a efígie de São Francisco Xavier, no padrão dos descobrimentos. É fotografia aqui colhida em 2009 por Brian Shelton, e essa aqui colhida pessoalmente no padrão dos descobrimentos em 2010. É um belíssimo momento, está aqui a presença de São Francisco Xavier como grande apóstolo do Oriente nesse momento da história. Vamos passar então um outro personagem histórico, Dom Sebastião, soberano ao serviço da conversão. Aqui nós estamos usando a imagem de uma iluminura. A primeira palestra nós falamos o que eram as iluminuras, aqueles desenhos elaborados, ricamente iluminados, que estavam nas Bíblias, a primeira letra ricamente iluminada. Aqui nós temos um livro que trata da ensinança e doutrina do príncipe Dom Sebastião. Então, essa é a capa do livro, a iluminura. Foi feita por Francisco de Holanda, num livro escrito por André Rodrigues de Évora. Tá? Aqui o Dom Sebastião no berço, né, recém-nascido. O desejado. Por isso que o Rio de Janeiro tomou o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao menino o desejado. Porque o nascimento Dom Sebastião é uma figura importante de ser compreendida, gerou um mito, né? O sebastianismo, que politicamente não foi bom o resultado, né? Gerou crenças no destino miraculoso, a revelia dos nossos deveres, ou daquilo que nós devíamos fazer, mas é um mito muito forte que inspirou
uma regeneração da vida política em Portugal. Chegou até o Brasil, até o início do século XX. Por quê? Porque Dom Sebastião foi um milagre, desde o início. O brilho máximo do Império Português acontece ali com o avô de Dom Sebastião, Dom João III, casado com Catarina. Nada mais, nada menos do que irmã de Carlos V, imperador do Sacro Império. Então, Portugal estava lá em cima. Só que Dom João III e Catarina perdem os 9 filhos. 9. Morrendo um atrás do outro. E o último é o príncipe João, casado com a princesa espanhola Joana. João morre no dia 2 de janeiro de 1554. Acabou a descendência portuguesa. Não tem mais filho de Dom João. O rei de Portugal, vamos ser absorvidos pela Espanha. Portugal entra em transe durante 18 dias, porque a princesa Joana estava grávida para dar luz. E no dia 20 de janeiro de 1554, nasce Dom Sebastião, o desejado. Tanto que está escrito nos documentos, quão desejado foi de todos.